Oi, turma. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. No capítulo 10, nós começamos ontem, resignação, eu vou concluir ele hoje, tá bom? Então é assim, ó. Quando alguém se afadiga na luta, tentando terminar um empreendimento com habilidade, ele está repetindo experiência que ficou inconclusa ou cujos resultados não eram os esperados. Então, a gente estava falando o quê? Que para uma pessoa ter uma habilidade, uma competência diante de alguma coisa que ela realiza, aquilo que nós chamamos de dom, ela já vem buscando isso em várias outras encarnações. Tá aí a prova de que a gente não vive uma só vez na vida, né? Nós temos outras experiências com outros corpos, né? Sendo a essência, o espírito mesmo. Deus criou o espírito. Nós precisamos do perispírito para moldar esse espírito aonde ele for reencarnar. Então, aqui nós precisamos de um espírito com um perispírito, né? Que venha se formando com 2 olhos, boca, nariz. Pode ser que num outro planeta, numa outra situação, já não seja esse formato, né? Aqui existem propriedades que eu desconheço, que eu não entendo muito de química física, meu professor de exatas que me perdoe, mas existem, isso para a gente entender tem que estudar bastante. E eu confesso que nessa parte eu sou um tanto quanto preguiçosa, né? Então eu não consigo entender direito a parte da ciência dentro do espiritismo. Mas, segundo o pouco que eu li, o pouco que eu entendi, é isso que acontece, né? Nós somos formados pela essência, que é o espírito, isso é o que Deus criou, e ele permite que a gente molde esse espírito através do perispírito, é como se fosse uma fumacinha, o espírito, vamos lá, de forma bem grotesca, né? E aí a gente vai moldar, que nem uma massinha de modelar, a gente vai moldar essa essência de forma, nessa encarnação a Patrícia vai vir como mulher, na outra encarnação a Patrícia vem como homem, e assim por diante, né? Então hoje eu sou a mãe do Rafael, nessa encarnação, na outra encarnação pode ser que o Rafael seja meu tio, ou então uma tia. Não existe sexo na essência, no espírito. Agora, a partir do momento que nós estamos reencarnando como homem ou como mulher, aí existe, né? O nosso corpo é de homem, tem que ser respeitado como tal. Então, eu vim como homem, eu tenho que ser homem. Agora, essa questão de gêneros, eu não quero entrar muito não, porque nessa parte eu tenho uma formação, né? Eu tenho uma fé que é minha, não posso responder pelo espiritismo, mas a minha é que se Deus te fez homem nessa encarnação é porque você precisa ser homem. O que você tem na particularidade dentro do seu quarto não interessa a ninguém, né? Mas você é um homem, então você tem que agir como tal. Você é uma mulher, você tem que agir como tal, porque foi como Deus te criou. Nessa encarnação você veio como mulher. Só que se eu ficar debatendo isso, muita gente vai até sei lá, me escrachar aí, porque eu tenho um pensamento que, como eu já falei em outros vídeos, né? Às vezes a gente parece que é retrógrado, e não é bem assim. Eu levo a ferro e a fogo aquilo que eu leio. Então, eu, na essência, sou um espírito sem sexo. A cada momento que eu vou reencarnar, Deus acha que é melhor ser homem ou mulher, e é assim que eu venho. Se ele, o meu pai, me colocou no corpo de mulher, eu tenho que agir como mulher. Por mais que isso, às vezes, venha um conflito, alguma coisa, tem gente que tem esse conflito. Bom, de qualquer forma, o ideal é que você continue com o teu corpo de mulher, o teu corpo de homem, né? Agora, o que você vai fazer na sua intimidade sexual, aí é maima, cada um com o seu problema, né? Mas a questão de encarnação, eu sou muito dura em relação a isso, porque não tem nenhuma outra leitura que fale o contrário. A evolução do espírito, ora, se deve a ele vir como homem, como mulher, né? Só tem esses 2 gêneros aí. Encontram-se no inconsciente as lembranças incompletas que retornam como tendências a serem realizadas no trânsito atual da reencarnação. Todas as etapas desastrosas devem ser aceitas resignadamente para poder-se realizá-las tantas vezes quantas necessárias e culminar nos resultados desejados. Hoje eu estava ouvindo minutos... Ai, caramba, tô tentando lembrar o nome. Não vou conseguir. Eu não guardo muitas coisas, sou meio relaxada para isso. Mas eu estava escutando, né, um vídeo que é do Espiritismo, é um que tem uma borboleta na capa e tal, eu não consegui lembrar o nome agora. Bom, enfim,
Aí eu tava ouvindo o vídeo ele falando assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado em relação, né, às nossas perdas, né? Normalmente a pessoa, quando não consegue concluir algo, ela fica tão frustrada que ela desiste totalmente. E não é assim, né? Para algumas pessoas é difícil, né, manter-se, como eu falei, nasceu homem, manter-se como um homem. Vem um monte de tentação para que ele não seja homem. Bom, enfim, ele pode continuar sendo fisicamente homem. Volto a repetir, a parte que ele vai fazer na sua intimidade não interessa a ninguém, é só ele. Ali não tem o pecado quando existe amor. Quando ele realmente gosta de alguém, alguém gosta dele, não interessa o sexo. Agora a questão é o nosso corpo, ele veio daquela forma, a gente tem que passar por aquilo, né? A mulher tem que sentir todas as quenturas da menopausa, ela tem que sentir as TPM a vida inteira, ela tem que sentir cólica, ela tem que crescer, multiplicar, não é isso que está lá na Bíblia? Então, através da mulher é que se vem outra vida. Então, essas coisas, a gente não pode deixar de ladinho, né? Porque isso daí é o que sustenta a família. Se a gente não tiver essas formas, que são as naturais para se ter filhos e criar uma família, uma hora dessa vai cair tudo na extinção, né? Então, assim, nós temos etapas que são super desastrosas, que machucam a gente de forma que a gente não quer mais passar por ela. Eu, quando perdi minha primeira gravidez, meu primeiro filho, foi frustrante para mim. Eu não consegui passar nem em médico. Fiquei 3 meses com ele na minha barriga e não conseguia agendar um médico, né? Dependia de SUS e tal. E quando eu perdi o bebê, parecia que a responsabilidade toda era minha ali, né? Eu não colocava a responsabilidade em mais ninguém. Não colocava no SUS, não colocava em ninguém. Eu falava, sou eu sou a culpada. Eu fiquei 1 ano, mesmo sendo espírita, acreditando em vida após a morte, que eu sabia que ele andava morto e tal. Mas eu só chorava. Meu marido teve uma paciência comigo que eu não sei se o outro ia ter. Eu só sabia chorar. Eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando. E era uma tristeza, assim, parecia que eu não ia sair mais daquilo, porque a culpa era minha, porque eu perdi, porque eu não consegui segurar. E aí, passou 1 ano, ele deu comunicação no centro espírita. Eu nem sabia que era ele. Eu estava dando um auxílio, né, fazendo sustentação através de prece e tal, num trabalho mediúnico. Apareceu uma criança e falava, mãe, tem que parar de chorar, eu só precisava daqueles 3 meses e tal. E tinha uma moça, uma senhora na minha frente que não parava de chorar. Naquele momento ali eu não estava chorando, eu estava fazendo prece. Então, o que eu pensei? A mulher tá chorando, essa criança tá falando pra ela parar de chorar. Dava até bronca, que eu falava assim, meu Deus, quanto mais a criança fala pra parar de chorar, mais a mulher chora. Mas aí eu danando de fazer prece, tal. Quando terminou o trabalho, aí o dirigente virou pra mim e falou assim, você viu quem teve lá no centro hoje? Eu falei assim, não vi nada demais. Ele falou assim, então, sabe aquela criança que tava falando pra parar de chorar? Aí eu falei, sei, aquela mulher não parava de chorar, meu Deus, eu fiquei ali fazendo prece, mas não adiantava, ela estava inconsolável. Ele falou assim, não, Patrícia, aquela criança era o seu filho. Nossa, eu arrepiei todo, eu falei, eu não acredito, e eu perdi essa oportunidade de fazer alguma pergunta, de poder dizer o quanto eu amo, não sei o quê. Ele falou, e o dirigente falou, Patrícia, ele sabe o quanto você ama, tanto é que ele veio pedir para você parar de chorar. Aí foi aquela coisa, sabe quando a mãe fala engole o choro que fica pior? Foi a mesma coisa, instantâneo. Parei de chorar naquele momento porque eu falei assim, meu Deus, foi preciso permitirem que ele viesse falar comigo para eu entender que a vida continua. Só que, vê bem, eu não queria mais ter filho. Eu peguei um trauma daquela situação, daquele medo, daquele pânico de perder filho de novo, de sofrer tudo outra vez. Eu falei, não vou ter mais filho nunca mais na minha vida. E meu marido era daquele tipo que falava assim, eu quero ter um time de vôlei ou de futebol. Ele queria ter um monte. A gente não tinha nem o que comer dentro de casa. E ele queria um monte de filho. Era sem juízo. No dia que eu falei pra ele que eu tava grávida, ele gritava no telefone, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu falei, tá, e aí? Nós vamos sustentar essa criança como? Ele, não sei, mas que eu vou ser pai, eu vou. Então ele era desse jeito, né? Bem consequente, bem molecão, mas um coração que só Deus. E aí eu peguei e falei pro Edson, falei, eu não vou ter outro filho, não. Parei por aqui. Aí ele falou, vai, depois você melhora, a gente vai fazer tratamento, vai ter condições, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Então ele era muito sonhador. Só que nesse sonho todo dele eu embarquei. E aí quando foi 1 ano depois, 1 ano exato depois dessa comunicação, eu tava grávida do Rafael, do meu filho, que hoje vai fazer, né, no dia 2 de outubro, vai fazer 26 anos, tá com 25, né? E por mais que
a gente não tenha muita conversa, tudo, porque é uma opção dele, é a criatura assim que eu mais amei no mundo. Quer dizer, eu tive 3 homens na minha vida assim que foram fundamentais mesmo, 3 homens. Eu fui assim, eu idolatrei essas 3 pessoas, né? Não, minto, 4. Porque se eu não falar do quarto, eu vou apanhar, vão puxar minha orelha. O meu avô foi o primeiro homem da minha vida. Eu ficava tomando sorvete de flocos com ele, obrigada. Ele achou que eu gostava de sorvete de flocos. Pois é, e eu tomava para agradar meu avô, porque eu odiava aquele sorvete. Então eu era a companheirinha de sorvete do meu avô. Ele me levava para os barzinhos que tinha na época na vila para comer doce até não querer mais. Ixi, então era o meu primeiro homem foi meu avô. O segundo, meu pai, meu paizão, meu velho. Eu não chamo ele de pai, eu chamo ele de velho. Depois veio o Edson, que foi aquele amor de Romeu e Julieta. Eu fugi de casa para casar com meu marido, pra vocês terem uma ideia de tanto que a gente se amava. 6 anos nós namoramos escondido. Eu morando em São Paulo e ele em Caraguá. Pensa como é que era triste. Uma carta demorava 3 dias para chegar lá, mais 3 dias para voltar. Mas era como se eu já conhecesse ele há muitas encarnações, porque a gente era muito igual, muito. Só mudava algumas coisinhas, mas era pouco, muito pouco. Nunca vi uma pessoa tão parecida com a Patrícia e vice-versa. Tanto é que ele me puxava a orelha muitas das vezes por coisas que ele mesmo fazia, sabe? Como é que é? Aí depois veio o Rafael, o quarto homem, né? Então eu falo que eu tenho que falar do quarto por causa do meu avô lá atrás, né? Porque eu pensei só do meu pai pra cá, mas se eu não falar do meu avô, quem tô os puxão aqui sou eu. Então assim, pensem nessa jornada, 4 pessoas assim que eu amei demais. E aí por quê? Por que essa afinidade tão grande com essas pessoas? Lógico que vem de outras vidas. Lógico que vem. A gente vem de outras vidas e nós vamos para outras vidas. É isso que o livro vem bater na tecla. Nós não vamos ficar aqui para semente. Uma hora a gente vai desencarnar, volta para o plano espiritual, se faz outro combinado e a gente volta. Agora, para onde você quer voltar? Essa é a questão. Você quer voltar para um planeta melhor, mais desenvolvido? Você quer voltar para o planeta Terra, que vai virar regenerado, vai deixar de ser de expiação e provas? Segundo o que eu ando lendo por cima, não posso falar para vocês exato, tá? Mas por cima o que eu ando lendo é lá para 2050, 2054, vai ter uma mudança radical no nosso planeta. E Jesus é o governador do planeta, foi ele que prometeu essa transformação e está acontecendo. Se vocês entrarem numa igreja evangélica, tá todo mundo lá falando de transformação. Você entra numa igreja católica, tá todo mundo falando de transformação. Então, por que todas as religiões falam a mesma coisa? Só que falam de forma diferente, né, gente? Cada um na sua crença. Quando alguém bate comigo e fala assim, espírita não é cristão, eu falo, como não? E quem é que eu sigo? Eu sigo Jesus, eu não sou cristã, por quê? Aí, porque vocês acreditam em Allan Kardec. Não, não é Allan Kardec que eu acredito, eu estudo Allan Kardec para entender melhor Jesus. Porque através do Allan Kardec nós tivemos as comunicações espirituais que foram permitidas por Jesus. Então não tem nada diabólico aí, espírita, não tem nada errado. Nós seguimos Jesus, nós somos cristãos, né? E a outra situação que todo mundo fala, que eu até dou risada, né? Não é faltando com respeito não, mas eu dou risada, porque as pessoas falam assim, vocês acreditam em vida após a morte, isso não existe. Eu falo, se eu for na igreja evangélica, vamos falar de céu e inferno. Vamos falar que tem um atarentado lá perturbando todo mundo lá dentro. Quem é esse atarentado? Não é o que está no plano espiritual? Então o cara morreu e está ali. Então existe vida após a morte, como que não? Se eu for na igreja católica, o padre vai falar, se você fizer coisa boa, você vai pro céu. Se você fizer coisa ruim, você vai pro inferno. Mas se eu tô indo para algum lugar, pro céu ou pro inferno, eu não morro. Porque se eu morro, eu não vou para lugar nenhum, ué. Então, gente, essa questão do não existe vida após a morte, isso aí já caiu por terra faz tempo. Lógico que existe, cada qual acredita da sua forma, mas que existe, existe. E todas as religiões falam sobre isso. Assim como nesse momento todas as religiões estão falando das transformações do planeta. E, sabe, eu assistia, só para concluir, depois eu vou terminar esse outro restinho do texto amanhã, porque falei demais. Bom, só para concluir, uma vez eu estava assistindo Carnaval, eu acho que eu devia ter na faixa assim de uns 16, 17 anos, apareceu um homem com sei lá, uma pena, sei lá o que ele usou ali, uma casca de banana, lá na frente do troço dele lá. Já tinha mulher pelada em Carnaval até não querer mais. Eu acho que esgotou todas as possibilidades de mulher aparecer pelada no Carnaval e colocaram um homem. E colocaram um trocinho de nada lá na frente do troço dele lá, né?
Aí, eu comentando com a minha mãe, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu já era crica naquela época. Aí eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, como é que pode um negócio desse? Vai precisar chegar no fundo do poço, aonde não tem mais para onde cair, para o ser humano ir lá e colocar roupa e pular carnaval fantasiado. Que é essa a ideia do carnaval, não sair todo mundo pelado, usando droga, transando até pela testa. Falei, poxa vida. Aí eu falei um troço desse, aí minha mãe falou assim, ai Patrícia, você não entende nada das coisas, isso daí é evolução, fazer o quê? É o tipo de evolução que a gente tem. Eu falei, evolução isso aí? Poxa, eu nunca gostei de carnaval, agora que eu gosto menos ainda. Dou menos valor para esse tipo de coisa. Para mim é tão bom ver uma pessoa toda vestida e ficar imaginando como que é aquela pessoa. Ficar vendo toda pelada perde a graça. Ai, o pessoal não sabe o que é bom. Bom, passou um bom tempo. Eu não assistia mais carnaval nem nada, mas eu comecei a ver as escolas de samba investirem em quê? Não mais na pessoa pelada, mas nos carros alegóricos. Começaram a disputar o quê? Quem tem mais luz, quem tem água, quem tem efeito e tal. Eu falei, não que não tenha mais sexo, eu tenho. Carnaval é uma porcaria pra isso. Mas houve uma evolução. Precisou chegar no fundo do poço, que aquilo ali era o fundo do poço. Não tinha mais pra onde ir. Precisou chegar ali, naquele fundo do poço, onde já não tinha mais pra onde ir, para as pessoas entenderem que carnaval não era aquilo. Que aquilo ali ia parar de chamar atenção logo. É que nessas mulheres que andam tudo pelado na rua aí, short curto, outro dia eu comentei isso. Falei, pô, agora tem bermuda aí, short que parece calcinha, jeans. Elas andam na rua como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Aí chega uma hora que vai andar de fio dental no meio da rua, beleza. Só que vai perder a graça. Aí quem tiver cheio de roupa é que vai chamar a atenção. Assim como na Idade Moderna eram as gordas que chamavam a atenção e hoje são as magras, peitudas, bundudas. Então assim, as coisas são tão, fisicamente, elas são tão descartáveis que não é isso que é bom. O que é bom é você se conscientizar que você é um espírito, que você tem um perispírito que molda teu espírito de acordo com o planeta que você tá, que você vai ter uma carne, isso aqui, pele e osso, se você encarnar num lugar onde existe carne, né? E isso aqui tudo tem que ser muito bem cuidado. Por quê? Porque a essência que está aqui dentro, o espírito, ele é eterno. Ele vai passar por uma série de encarnações. E a tendência desse espírito é sempre melhorar, sempre evoluir. Agora, se você tá aqui preocupado com droga, com sexo, preocupado em fazer o mal, preocupado em fofocar, preocupado em fazer um monte de coisa ruim, você tá comprometendo tudo isso aqui. Aí vem as doenças, vem as tristezas, as frustrações, vem um monte de coisa ruim. Você para. Retroceder, a gente não retrocede enquanto espírito, mas você para. Então, use isso aqui com sabedoria. Estude para poder fazer o melhor por você. Ok? Amanhã a gente termina. Se Deus quiser, falo mais do que o homem da mala, né? Beijo, turma.